Então o baixo, a nota grave, ela é essencial para qualquer tipo de música. Então toda música que você ouvir vai ter um baixo. Às vezes não tem um instrumento baixo, mas tem algum instrumento fazendo a parte do baixo, a parte do grave, ok? É muito importante. Muito por cima explicando, tem uma explicação matemática para o baixo ser tão importante ali dentro da música. Todas as notas são medidas em frequências, tá? Em frequências que são hertz que a gente fala, né? E cada nota tem a sua frequência e quando a gente monta os acordes, na verdade quando você monta o acorde, por exemplo, Dó, Mi, Sol são 3 notas em que as notas Mi e Sol são de alguma forma são múltiplas da frequência de Dó e aí formam ondas mais estáveis, digamos assim, e assim a gente forma o acorde. Então, para você ter um som agradável ou não num conjunto de notas, você precisa que as notas sejam múltiplas umas das outras, tá? E isso a gente não precisa fazer o cálculo, a gente sabe através das notas mesmo musicais, né, das posições de acordes, a gente já sabe automaticamente quais que são múltiplos ou não, que são as notas que fecham dentro do acorde bonitinho. Acontece que o baixo, né, a nota grave, ela tem uma frequência muito baixa, tá? Enquanto lá notas do acorde tem frequências de 500 Hz, 1000 Hz, né? O baixo ele vai ter frequências ali de 60 Hz, 80 Hz, até 100 Hz, um pouco mais que isso também, mas veja que é muito mais baixa a frequência dos baixos do que das notas mais agudas, tá? E o que acontece? Esse baixo, ele acaba servindo de referência para servir de outros múltiplos. Então, a nota que o baixo faz, ela vai ser uma referência e todas as notas do acorde, se elas estiverem sendo múltiplas dessa nota do baixo, aí a coisa toda soa bem. O que acontece então? Qual que é a moral da história? A gente pode dizer que dentro da nossa harmonia, o baixo é como se fosse a raiz. Tá? É a raiz, é a base de todos os acordes e a melodia de uma música está baseada nos acordes que está baseada no baixo. Se você ouvir uma banda, por exemplo, em que o baixista erra, toca uma nota errada, ele desmonta toda a base. Por mais que todo mundo esteja tocando a nota certa, o baixo tocou a nota errada, não tem jeito, vai ficar tudo errado. Por quê? Porque o baixo deu matematicamente falando, deu um outro múltiplo ali, todas as notas vão ficar com múltiplos errados, não sei o que, enfim, vai soar estranho, vai soar desafinado, ok? Então, por isso que o baixo é muito importante. Inclusive, a gente tem numa banda de rock normal, a gente tem um instrumento especificamente para isso, que é o baixo. O baixo só cuida das notas graves, ok? Mas quando a gente não tem o baixo, a gente vai ter algum instrumento fazendo o grave. Por exemplo, se você está tocando o teu violão sozinho, a tua sexta corda ou a tua quinta corda são as notas mais graves. Então, elas estão fazendo o papel de baixo, ok? Se você não tem um baixista na tua banda, aquele baixo é muito importante. Agora, se tem um baixista, provavelmente a nota do baixo vai cobrir o baixo do teu violão, então ela já não é mais tão importante. Mas o baixo, então sempre tem uma nota mais grave que é mais importante. E 95% das vezes numa banda, nas músicas que a gente vai tirar, o baixo vai ser tocado pelo baixo. Pode ser tocado por um piano, numa orquestra tem um instrumento que é o contrabaixo, que é o maior que tem, né? O cara também toca os graves, é por isso que dá base. Num coral, por exemplo, sempre vai ter aqueles caras que são mais altos, que tem aquela voz bem grave, fazem um baixo. Se você pegar uma banda, um grupo de metais, né, de trompete, trombone, sempre tem lá o trombone, que é o instrumento mais grave, né, que ele pode fazer o baixo, ou senão você tem aquela tuba, que tem aquele instrumento que dá voltas, né, e tem não sei como é que é o nome daquilo, mas ele projeta o som lá em cima, também tem um som bem grave. Por quê? Porque todo instrumento, todo grupo de instrumentos precisa do baixo, ok? Então o baixo é a nota mais importante. E a gente está sempre subentendendo como o baixo serve de base para todos os acordes, toda a melodia, para tudo na música, a gente subentende que ele sempre está tocando a nota principal daquele acorde, por exemplo. Então, em vez de a gente ouvir todas as notas do acorde, a gente também pode chegar direto na raiz, chegar e tentar ouvir o baixo. Se eu ouço que o baixo está tocando uma nota Dó, por exemplo, eu tenho 99% de possibilidade de que a banda toda esteja tocando um acorde de Dó. Pode ser um Dó maior, pode ser um Dó menor, pode ser um Dó com sétima, mas eu sei que é um Dó, sei que não é um Ré, sei que não é um Si, sei que não é um Fá, em tudo assim. Entendeu? Então por isso que o baixo é bem importante. Se a gente for tirar a música através do baixo, a gente vai tirar direto lá da raiz da música, ok? E fica mais fácil. Muitas vezes é muito tranquilo, é muito fácil de ouvir esse baixo, então a gente tem que aproveitar e tirar essa música lá desde da sua base.